No Brasil, a terapia não é uma profissão regulamentada, então é de livre atuação, né? Só que existem coisas que, por exemplo, o terapeuta já não vai fazer. Então, eu, como terapeuta, eu vou ter que orientar aquela pessoa. Ao invés de vender o webinário, que é o que a galera costuma fazer, é vender um passo antes, mais fácil dela entender. Uma ferramenta, muito disso, desapego de... Cara, de entender que a gente não é o melhor, né? A habilidade que a gente mais tem que desenvolver é dizer não, porque só tem oportunidade na mesa. A questão é que vai tirar foco. Foi de um mês pro outro, a gente saiu de 15 para 100 mil. Depois de 100 para 150, e aí foi indo. Aí 300, 500, 600, e por aí foi indo. Muito bem-vindos a mais um Papo de Escala. Esse bate-papo sensacional que a gente fala de gestão, de escala de negócios de uma forma descontraída, diferenciada, mostrando que a escala tem diversos tipos de etapa. E hoje, claro, sempre acompanhado do meu parceiro, diretor de marketing da Escola Independente, Léo, a gente trouxe duas pessoas espetaculares. Gustavo, Edenilson, fundadores, criadores da Singular Mais de 130 mil alunos e criadores do método de terapia de alta performance. Tá aí duas coisas que eu gosto bastante. Alta performance. E terapia. É isso, mas, cara, eu quero já começar chamando a tua atenção que normalmente tu fala maravilhoso, deseja um programa maravilhoso pra todo mundo e hoje Hoje eu usei o quê? nada, só Não, sejam bem-vindos. Mas um bate-papo espetacular. Tem que jogar a frequência lá em cima porque hoje o papo é de terapia, de alta performance, então Perfeito. vamos lá. Pra gente começar e pro nosso público entender também, terapeuta é a mesma coisa que psicólogo, do que psiquiatra, qual que é a diferença pra galera entender? Vamos lá então, Léo. É uma explicação bem técnica, uma dúvida bem comum das pessoas, né? O que acontece na terapia no Brasil hoje? É uma profissão não regulamentada. Ou seja, você não precisa de uma graduação para atuar. Isso não quer dizer que você não precisa se formar, mas a formação, ela não precisa ser uma graduação, certo? Então, você pode fazer outras formações, por exemplo, como a nossa, e já atuar como terapeuta. Então, tem vários tipos de terapeuta. Existe o terapeuta que trabalha com psicanálise, com programação neurolinguística, com constelação familiar, enfim, existem várias formas de atuar. E você faz uma formação. Essa formação não precisa ser uma graduação. Logo, o terapeuta, ele tem outras atribuições que um psicólogo tem muito mais. Então, por exemplo, o psicólogo, ele emite atestado, o psicólogo, ele faz diagnóstico, o psicólogo faz uma gama muito maior de coisas, porque a formação, que é uma graduação, é muito maior. E o psicólogo, ele tem um conselho, certo? E o psiquiatra, para você ser psiquiatra, você tem que ser médico, né? Então, o psiquiatra, ele pode receitar remédios também. O psicólogo já não pode. Então, basicamente é isso. No Brasil, a terapia não é uma profissão regulamentada, então é de livre atuação. Boa, cara. Mas pra gente entender, por que que hoje, por exemplo, o nosso público majoritariamente é de empresários? Tem alguns fãs nossos que não são empresários, né? Que a gente é... E eles virão empresários. Vão virar empresários. Não existe opção. Mas por que que o empresário, por exemplo, ele vai até um terapeuta e não a um psicólogo? Perfeito. A terapia no Brasil, não sendo uma profissão regulamentada, né? Por que as pessoas procuram em si? Eu vou entrar numa parte um pouquinho mais técnica para ser bem didático para as Bora lá. pessoas. Fique à vontade. É isso. O que acontece? Quando a gente fala o termo terapeuta ou até mesmo psicólogo, a gente não está dizendo muita coisa. Por quê? Porque você pode ir em 5 psicólogos e os 5 fazer coisas diferentes. Só que os 5 se intitularem psicólogos. Então, um psicólogo, ele trabalha com TCC, outro psicólogo trabalha com psicanálise, outro trabalha com gestalt terapia. Então, até mesmo a gente utilizar apenas o termo, a generalização psicólogo, não nos diz muita coisa. É a mesma coisa que o terapeuta. Eu apenas falar terapeuta não nos diz tanta coisa, entende? Porque existem várias formas de trabalhar esses profissionais. Então, esse é o primeiro ponto, tá? A terapia no Brasil, a maior busca é quando a pessoa ela quer algo complementar ao que ela já está fazendo. Então, muitas vezes ela já está no psicólogo, já está no psiquiatra, mas ela quer uma abordagem complementar àquilo, entende? Então, basicamente, é isso, é essa forma de atuação do terapeuta. Algumas pessoas procuram terapia como forma única, sem ir, às vezes, no psicólogo ou no psiquiatra? Sim, certo? Mas isso é muito a decisão do cliente, é ele que decide o que ele deseja, né? Só que existem coisas que, por exemplo, o terapeuta já não vai fazer. Então, eu, como terapeuta, eu vou ter que orientar aquela pessoa. Um atestado, eu não emito. Um diagnóstico, eu não faço. Então, tudo isso o terapeuta ele tem que saber dentro de uma formação, que é o que a gente explica dentro da nossa, que existem limites da nossa atuação, certo? Então, basicamente, o cliente
O empresário, ele muitas vezes vai procurar a terapia como uma forma complementar do que ele já está fazendo, ou às vezes até de uma forma única, entendeu? Uhum. E, cara, como que a terapia entra na tua vida? Porque, de certa forma, não é algo tão novo, mas também não é algo tão disseminado, né? Quando a gente pensa em terapia, a gente pensa em coisas mais holísticas e tudo mais. E quando que te deu esse estalo de, putz, vou ser terapeuta? Então, eu não comecei dessa forma. Eu comecei querendo ser palestrante, lá atrás. E daí essa questão de ser Começou terapeuta... mais na alta performance do que na terapia, né? E daí eu fui descobrindo, fui entendendo isso, e aí que eu decidi me tornar terapeuta. Então eu comecei em engenharia, aí eu tranquei a engenharia porque eu vi que não era pra mim. Eu fiz ali alguns meses. Aí eu comecei psicologia. Só que aí, quando eu entendi que o que eu gostaria de fazer na atividade fim era atender uma pessoa, e eu entendi que eu poderia fazer outras formações que não era necessariamente uma graduação, eu acabei trancando ela e fazendo diversas outras formações como terapeuta, né? Então, foi no caminho que eu descobri isso. Eu já gostava do desenvolvimento pessoal, eu gostava dessa área. Daí, no caminho, eu descobri que eu não precisaria necessariamente ficar lá todo aquele tempo. Eu teria, sim, que fazer formações sérias, formações profundas, entender a parte teórico-prática, mas não necessariamente uma graduação. Aí, eu fiz isso fora da graduação e comecei a atender. Só que, nesse meio tempo, eu acabei entrando num concurso também. Ah, é? Né? Daí, depois de um tempo, eu saí de um concurso para viver só de terapia. Boa. E pra galera que não sabe, o que faz parte da formação de um terapeuta? O que essa pessoa aprende numa formação, principalmente na formação de vocês, que é formação de alta performance, né? O que essa galera aprende com vocês? Show. Essa, como eu falei, né? Quando a gente fala terapeuta, é extremamente genérico e amplo. Então, é impossível você estudar todas as linhas de terapia ou todas as formas de entender a mente nessa vida. Porque você já deve ter ouvido, existem até de questões mais energéticas, enfim, né? Várias formações em terapia. A gente falando da nossa, a gente se baseia muito em neurociência do comportamento. Então, basicamente, a terapia de alta performance ela é baseada em programação neurolinguística, neurociência do comportamento e o que a gente chama de travas mentais. Boa. E aí, quando que entra a parte de virar um expert para terapeutas, cara? Show. Aí aconteceu depois de 8 anos. Então, já estava atendendo, já tinha saído de um concurso público. Eu saí do concurso atendendo como terapeuta. E o que aconteceu? Algumas pessoas que tinham se formado comigo começaram a me questionar como que eu tinha saído do concurso, como que eu estava captando clientes. E eu comecei a perceber uma facilidade em explicar o que eu fazia, tanto dentro do consultório, de forma técnica, quanto algumas outras questões para colegas que tinham se formado comigo há anos atrás, só que estavam travados. E aí a gente começou a parceria com o Gustavo, lá mais ou menos em agosto de 2021, só que ainda atendendo o público final. Pessoas com ansiedade, pessoas com inseguranças, enfim. Só que aí, lá por 2022, a gente foi compreender que, eu consigo ter esse perfil de ensinar muito bem as pessoas. Então, hoje eu tenho alunos que são médicos, que são psicólogos, que fazem a nossa formação, que estão se formando como terapeutas, e eu tenho essa facilidade de explicar para eles o conteúdo. Aí que a gente pivotou. A gente parou de fazer lançamentos para público final, para lotar a minha agenda, foi dessa forma que a gente começou. A gente pivotou para eu ser um mentor de terapeutas. Boa. E aí, acho que é legal a gente entender o lado do Gustavo, né? Cara, quando que a coprodução entra na tua vida? Porque, por exemplo, eu fui coprodutor por muito tempo e pra mim entrou por acaso. Eu entrei como social media de um cara que tava começando a ser expert. Ele perguntou se eu sabia fazer lançamento, isso era 2019 pra 20. Eu falei, óbvio que eu sei, não sabia de nada. E então fui buscar conhecimento sobre lançamento. Como que foi pra ti se tornar coprodutor? Então, desde a época de escola, eu já sabia que eu não queria seguir o caminho tradicional. De faculdade, de fazer prova, esse tipo de coisa aí. E aí eu queria descobrir como que eu ia empreender. Eu já vim de família empreendedora. Então, meu pai sempre foi comerciante, empresário, minha mãe sempre foi vendedora. Então, eu sabia que eu queria empreender, não sabia onde. E aí deu o boom da pandemia, né? Então, na pandemia, quando a gente ficou trancado na frente do computador, apareceu a oportunidade da gente começar a aprender mais sobre lançamento, sobre coprodução como um todo. E ali eu vi a oportunidade de criar um negócio de fato, onde eu poderia orquestrar mesmo o negócio através da minha liderança, e comecei a aprender mais sobre isso. Mas no início eu comecei como uma agência, tinha uma agência de tráfego, então eu pegava, vocês falam muito com empresários, né? Então eu pegava bastante clínica estética,
e ajudava elas a ter mais clientes, né? Só que aí eu percebi que eu ia travar muito a minha agenda. Então, se eu pegar 100 clínicas, eu não ia dar conta. Eu ia ter que cobrar muito caro, era uma coisa que não me agradava. Falei, se eu pegar uma única empresa e eu conseguir expandir isso, talvez se eu focar, eu vou construir algo muito mais sólido no longo prazo. E aí eu comecei nessa batalha de coprodução, de fazer lançamento, de fazer curso, disso, daquilo. Quando eu conheci o Edenilson, eu tinha 4 outros, né? Só, parceiros ali, experts. E aí, quando a gente se conheceu, eu olhei para esse mercado. Antes da pandemia, a terapia não era tão difundida assim, né? Então, era doido quem fazia terapia. Hoje, quem não faz já é doido, né? Entre aspas. Então, a pandemia acelerou muito isso. Porque as pessoas viram a necessidade de passar por esse período de uma forma mais... Com apoio, né? Apoio profissional, de fato. Qual que foi o ano mesmo que vocês começaram? 2021. 2021, então... Tava bem no meio ali da... Bem no meio da pandemia. Como que foi esse início de vocês no digital juntos? Que estratégias vocês utilizavam na época? Porque na teoria ele me falou que era para lotar a agenda, né? Para lotar a agenda. Como que era esse início de trabalho de vocês, cara? Então, quando a gente se conheceu, ele era terapeuta. Não era o professor de terapeutas, né? Então, a gente, através das mesmas estratégias que eu usava para lotar a agenda da clínica estética, a gente começou a trabalhar para poder lotar a agenda dele. Então, através de Google, então, anúncio simples, né? Que a gente fazia no Google Ads ali, até lançamentos. A gente chegou a fazer um lançamento de 3 vídeos de vendas ali, 3 CPLs, né? Para o atendimento lotar dele. a agenda. Isso. Só que aí aconteceu um efeito legal, que quando a gente tem um foco no cliente, a gente consegue estar de olho, né? Ter uma leitura do mercado para entender para onde que as pessoas estão indo. E foi engraçado, porque a gente tinha um curso, chamava Curso Mulheres Sem Ansiedade, né? Que era para mulheres com ansiedade. E aí a galera que estava vindo era muito terapeuta. Porque se identificou com a forma como ele explicava. E ficou encantado com o método, com o passo a passo. Queria entender como que ele tratava a ansiedade. E não como ela tratava a ansiedade dela. E aí a gente foi descobrindo que esses terapeutas queriam aprender, queriam uma metodologia e começamos a testar o mercado, fazendo MVPs ali, né, testando rápido, foi sempre um diferencial nosso, a velocidade, para poder entender se tinha realmente mercado. Aí começou a explodir. Começamos com os low tickets depois para terapeuta. O que é o explodir? Explodiu. Que resultado vocês tinham quando a estratégia era lotar a agenda versus quando vocês começaram a lançar infoprodutos de fato, cara? Com a agenda era uns 10 mil por mês, né? Mais ou menos 10, 15 mil por mês. Não era um resultado tão legal. Então, assim, expressivo, né? Era bacana pra época, mas não era tão expressivo. E aí, quando a gente começou a trabalhar ali com terapeutas, foi de um mês pro outro, a gente saiu de 15 para 100 mil. Aí depois de 100 para 150, aí foi indo. Aí 300, 500, 600, e por aí foi indo, falando com esse público. Aí até que a gente chegou num teto que a gente falou, cara, agora a gente tem que começar a formar. Porque só falar com quem já é terapeuta tem um teto mesmo, né? Então a gente começou a trazer essa profissão para outras pessoas que tinham desejo igual ele, né? De ajudar o próximo, de transformar a própria família. Boa. E aí, pensando em estruturação do negócio de vocês, quando que surge o nome Singular Mind? Se isso é algo mais recente, de vocês caracterizarem como um instituto, ou desde o início, não, essa daqui vai ser a Singular Mind, a gente já tem esse objetivo de virar um instituto tal qual um Instituto Brasil Coach e por aí vai. Como que foi isso? A gente sempre teve a visão, né, de uma construção de empresa. Então, nunca foi um voo de galinha, de que a gente vai fazer um curso, vai fazer uma formação e acabou. Que acho que é a mentalidade de muita gente, né? Às vezes cria um negócio para poder gerar um pico, uma onda ali e depois morre. A gente nunca teve essa visão. A gente sempre teve a visão de construir algo sólido. Então, desde o início, a gente reuniu, desenhamos a identidade visual da marca, pensamos como que a gente gostaria de ser visto pelo mercado. E dali a gente, acho que até demoramos muito, né, para descobrir o nome Singular Mind. Mas depois que a gente descobriu, já registramos tudo bonitinho e fomos para cima. Mas desde o início, não só a marca foi pensada, mas como a estrutura mesmo. Então, nossa sociedade sempre foi complementar. A gente sempre entendeu a responsabilidade minha, a responsabilidade dele. Quando a equipe vinha, a gente sabia ali a responsabilidade do que cada um tinha que entregar. Então, a gente sempre olhou para a empresa como um ativo, né, que a gente está construindo para que perpetue ele por vários e vários anos. Gostei desse ponto que você trouxe, né, de sociedade complementar. E, naturalmente, no processo de escala, quando a gente tem sócios, se a gente quer escalar, às vezes a gente vê alguma divergência. Então, o objetivo comum quer escalar, mas pode haver divergência. E eu gosto muito de abrir isso aqui, e a galera costuma abrir pouco, né? Fala, adoro meu sócio, isso é incrível, mas com certeza vocês passaram por algum desafio na sociedade, visão diferentes, mas que... E eu queria entender como vocês superaram isso, vocês têm algum exemplo a trazer, e até se utilizou... Até fazendo adendo, tá? Eles têm uma diferença de idade bem considerável.
se eu não me engano. Porque eu acho que ele regula de idade comigo, e eu sei que ele é mais velho, então isso também pode ser um desafio nessa jornada. Mas a gente vê que é business aí que a pessoa tem gente com 20, tem com 50, né? Mas aí é o ponto até, como que vocês veem assim, isso, como que isso no processo de escala, como que seu conhecimento em terapia também pode ter ajudado nisso? Você tem algum case, alguma história nesse sentido? Vou falar uma frase e você completa ela, tá? Fala assim, ó. Casa de ferreiro, Espeto de adamantium. espeto de ferro. Ou seja, a gente busca muito, e isso é muito difícil, a coisa chamada congruência. Faço o que eu faço e faço o que eu falo. Então a gente busca muito isso. Então, faço o que eu faço e faço o que eu falo. Só que para que isso possa acontecer, eu tenho que falar pouco. Porque se eu falar muito, eu não consigo cumprir tudo que a gente... Então, aquela pessoa que vai prometer dieta ali, 500 livros, prometeu, falou muito, não vai fazer nada. Então, isso é até para você se blindar, né? Quer fazer o que você tá falando, então fale menos, né? Então, o que acontece? Acredito que muito da nossa parceria é porque a gente realmente prioriza essa questão da comunicação e aplicar o que a gente ensina. Entende? Por isso que talvez a diferença de idade não foi um problema, por isso que talvez a visão e os gargalos que às vezes aparecem ao longo do processo não são pedras tão grandes. Por quê? Porque não faz sentido eu falar lá fora e aqui dentro eu não fazer, né? Então, lá fora eu prego o quê? Que a pessoa faça atividade física, que a pessoa tome água. A gente falou do café agora há pouco, eu falo para meus alunos, não toma café depois das 1, 2 horas da tarde, né? Eu falo isso para os alunos, só que eu tô falando isso para eles e eu tô fazendo, entende? Então, acredito que para a sociedade, essa é a minha visão, o Gustavo pode falar dele, acredito que é um dos diferenciais nossos, entende? Não é isso de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, entende? É difícil, obviamente que é difícil. Porque é muito mais fácil eu falar e não fazer, né? Eu prometer um monte de coisa e não fazer. Mas acredito que esse é um diferencial. E aí, Gustavo? Você comentou, Léo, sobre o que um empresário pode encontrar, né, na terapia de alta performance. Quando ele tem uma empresa, naturalmente ele tem que tratar dele, porque ele é o líder principal da companhia, então ele tem que estar bem para ser referência para a equipe dele. Ele tem uma equipe que tem emoções, que tem sentimentos, que tem comportamentos ali. Ele tem a família dele, tem filho, tem a esposa. Então, ele está envolvido num ciclo de pessoas. Tem os clientes que pensam de forma ali também diferente. Então, quando ele começa a entender mais sobre a terapia, não é nem sobre ele exatamente. Muitos, obviamente, vão procurar para se tratar, para se entender, que é o ideal, né? Começar por si. Mas quando ele começa a entender mais sobre o processo terapêutico, que é muito sobre o comportamento humano, sobre a cabeça, como as pessoas agem, naturalmente ele tira mais performance da equipe, a equipe trabalha melhor, mais feliz, consegue se remunerar mais a própria equipe, o cliente ele consegue entender melhor a cabeça dele para fazer campanhas melhores. Então, quando eu trago isso para o empresário, é o que a gente faz dentro de casa. Então, os princípios da terapia, é isso que a gente aplica. Deu zebra, né? Deu cagada ali, a gente já puxa a comunicação, manda um áudio, às vezes não é um áudio gostoso, né? Mas tem que falar, porque se você não fala, você engole, e aí aquilo vai virar doença, vai virar problema para você, para a família, para tudo. E a gente trata com autorresponsabilidade, entendendo que eu errei, é um lema nosso, né? Eu errei, e ele vai puxar, eu errei também. Nunca, Edenilson, tu fez tal coisa, que merda, cara. Obviamente que a gente vai apontar, vai trabalhar, mas com senso de autorresponsabilidade. Isso vem muito da terapia. Você já fez terapia, esses dois? Terapia não psicológica, não. Nunca fiz terapias... Coach, algum processo de desenvolvimento? Não. Eu fiz terapia, poxa. Eu sou... Legal. Dá Mas muita clareza, não dá? Ah, demais, cara. É isso que falta na vida das pessoas, a clareza, né? Porque a gente Sim. tem uma meta, pessoal, né? E a gente tenta correr atrás dela e às vezes tem um monte de coisas que vão te pedir chegar naquilo e você não tem nem ideia. Até às vezes o básico do básico, assim, uma roda da vida ali, você olha os 12 e vê onde que tá errado aqui, o que tá muito ruim, né? Exato. É exatamente isso. E quando eu falo, só para complementar da questão de Casa Ferreiro, espeto de pau, né? Não quer dizer que você tem que ser perfeito. Você precisa estar tentando fazer alguma coisa. É simplesmente isso, né? Então, você precisa estar procurando mudar aquela área da tua vida que você tanto talvez está falando. Então, não precisa estar, nossa, eu tô no shape. Não, mas por mais que eu pregue atividade física, eu lá estou fazendo. Talvez eu não cheguei no resultado que eu quero ainda por porcentagem de gordura, disso, daquilo, daquele pace. Não, mas eu estou todo santo dia procurando ser essa pessoa melhor, entendeu? Isso foi importante que você falou, né? De que, eu falo da saúde, mas sobre estar no shape. E aí você fala sobre auto performance. Eu tenho uma visão específica sobre auto performance, mas eu queria muito ouvir de vocês dois.
né? O que para você é alta performance, para você é alta performance, e depois eu trago um ponto que acho que vai ser legal para essa conversa aqui sobre isso, o que é alta performance. Isso é muito legal, né? Porque acredito que você falou o ponto principal. Cada um vai ter talvez uma definição para aquele mesmo termo. Então, isso, na verdade, é até uma habilidade que o terapeuta ou qualquer pessoa, na verdade, tem que desenvolver, que é a questão de você ser específico na comunicação. Então, tipo, eu falo, ansiedade. Tá, qual técnica, uma coisa que pesquiso muito no Google, qual técnica eu aplico para ansiedade? Essa é uma pergunta extremamente disfuncional, não faz sentido fazer. Por quê? Ansiedade para quem? Em qual contexto específico? Qual que é a frequência da ansiedade para essa pessoa? Ou seja, tem que entender o contexto daquela pessoa. Então, como você perguntou, né, o que é alta performance? Para mim, talvez seja outra para o Léo, talvez seja outro termo para outra pessoa, né? Então, o que a gente compreende? Imaginemos que você é uma Ferrari, só que você está com um limitador de velocidade. Então, na terapia, a gente busca destravar isso. Entende? Então, você tem todo um potencial dentro de você para você buscar o que você deseja em alguma área da vida, só que tem um limitador de velocidade, que é tudo que você aprendeu, que você carrega, suas travas mentais. A gente tem uma frase muito forte, uma crença muito forte que é: se é possível para alguém no mundo, é possível para qualquer um no mundo. Então, esse é o nosso lema, entende? Não é aquele lema que as pessoas falam, aonde pau que nasce torto morre torto. Não. Não, a vida não é assim, a gente não acredita dessa forma. Então, alta performance pra gente é isso. Eu tenho alguma área da vida que eu quero crescer. Se é possível para alguém no mundo, é possível para qualquer um no mundo. Só que talvez eu tenha limitadores, que eu não sei quais, enquanto eu não me conheço, que estão impedindo que eu chegue lá. Boa. O que é alta performance pra ti? Eu devia ter feito a escala diferente. Devia Pois ter gostado né? de você e assim, porque obviamente ia trazer a mais completa. Eu ia falar sobre isso, que a auto-performance ela é muito particular, né? E é um processo de se autoconhecer para você definir o que vai ser auto-performance para você. Então a galera fica buscando auto-performance, querem ter auto-performance. E aí segue a risca a receita de auto-performance de alguém na internet. Não, aquele cara aí idealiza um shape perfeito, e às vezes aquele shape perfeito nem é o que ele quer. Porque às vezes ele quer ter um corpo dinâmico. Não um corpo estético, mas ele viu o estético e ele acha que aquilo é alta performance. Às vezes um corpo que não tem nada de estético, aqueles corpos gigantes, mas é extremamente funcional, está muito mais atrelado à alta performance. Mas para o cara que é fisiculturista, a alta performance é um corpo de fisiculturista. Então o processo de alta performance está intrinsecamente ligado a você se conhecer. Acho que essa é a primeira etapa do processo de alta performance. É muito mais sobre achar uma linha tênue que você consiga se sentir bem do que tá foguetinho, tudo estourando, tá tudo. Empresa tá faturando trilhões, a vida tá perfeita. Não é sobre ser perfeito, né? É sobre estar bem. Já que você me perguntou. O filtro que você tem que utilizar, que você falou, a pessoa olhar o outro, olhar o ciclano, olhar lá o fisiculturista e tal. O filtro que você tem que usar não é o filtro de comparação. O nosso cérebro, ele sempre vai se comparar. Esse é o ponto. Ele sempre vai se comparar. Só que você tem que utilizar a comparação de uma forma inteligente, que é se comparar com você do passado. Essa é a única comparação que você pode fazer. Se você se comparar com você do futuro, é injusto, porque hoje sempre vai estar ruim. Você não vai imaginar que no futuro você vai estar morando na rua, né? Então, sempre vai estar ruim o estado atual porque você está comparando com o futuro. E comparar com os outros, você não faz nem sentido. O que você faz com os outros? Você se inspira. Então, só que o que acontece? Hoje em dia, infelizmente, por causa da rede social, as pessoas só estão se comparando com os outros. E daí isso faz você entrar no estado emocional ruim e, enfim, né? Gera todo o cansaço mental que está acontecendo. Bom demais. Cara, falando sobre a empresa de vocês, 130 mil alunos. 130 mil terapeutas que têm a possibilidade de ajudar milhares, milhões de pessoas pelo Brasil. Quando que a escala de verdade começa para vocês? Estão aí desde 2021 fazendo negócio. Quando que vocês atingiram, na verdade, esse número? E aí depois a gente vai dissecando do resultado atual para trás. Acho que vai ser massa. Boa. A gente começou a entender mais o que era a escala ali em 2022, de fevereiro para março. Eu lembro certinho, né? Que aí a gente começou a rodar os anúncios, começou a dar certo, e aí você não sabe nada o que você está fazendo agora, porque tem conta do Facebook para pagar, tem um tanto de aluno chegando, o seu suporte ali, área de membros. Então ali a gente começou a ter o primeiro salto. A gente começou a entender o ciclo da escala, né? Você dá um salto, aí você tem que estruturar, que senão se você der mais um, tu vai dar uma ré, né? Vai para trás. Então ali a gente começou a ter um volume maior de alunos chegando.
E dali em diante a gente começou a entender um pouco mais do jogo da escala empresarial como um todo, não só da escala do low ticket, né? Que foi o que fez a gente... o mecanismo de escala veio do low ticket. Com muitos alunos chegando, a gente começou a entender, cara, tem muita gente em volta de nós. Como é que faz agora para monetizar essa turma? Porque eles não vão comprar só um produto de R$10, de R$37. E aí começa uma busca nossa de autoconhecimento, de busca externa, né? De consultorias e mentorias. O que a gente faz agora? Que a gente não sabia. É a nossa primeira empresa, a gente é empreendedor de primeira viagem. Então não tinha um playbook já desenhado, igual hoje está muito mais fácil de enxergar o passado, né? Conectar os pontos. Então a gente foi numa busca. Aí criamos a nossa formação depois disso. Então, A gente tava falando de produto de R$10. nesse começo, os low tickets eram para público final. Tá. Entende? Então, era para público final, era mais aberto, era falando de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e afins, né? E aí, depois, ali, acho que mais pro final de 2022, né, que a gente começou a pivotar com a mentoria decisão, né, ainda que a gente criou nossos primeiros alunos, pivotar essa questão para eu ser o professor de terapeutas, o mentor de terapeutas, né? E a formação dela veio, acredito que foi em 2023, né? Janeiro de 2023 ali a formação. Final de 22. Então, Final hoje de olhando 22. parece que foi muito rápido, né? Quando eu olho para trás, eu penso nisso, que a gente descobriu mecanismos de escala que hoje falando parece que foi muito óbvio. Mas para trás não foi óbvio. E é isso que eu olho muito pro futuro, né? E aí, Porque eu não tô enxergando. essa formação vocês venderam majoritariamente para a base ou vocês tiveram um novo trabalho de público frio? Foi primeiro para base, fazendo lançamento, né? Fazendo semente, enfim, com o time comercial. Foi ali que a gente descobriu a questão do time comercial também. E aí depois veio o desafio. Beleza, já esgotamos a nossa base. Como é que a gente faz para vender para um público frio? E aí depois a gente começou a conectar. Poxa, se eu sei gerar muita demanda, que é o low ticket, que é um termo que na época não era tão falado igual é hoje, né? 2022, 2023, não tinha tanta gente conversando sobre low ticket. Como é que faz para a galera que pagou um produto de R$10 pagar um outro de 1.500 em sequência, que é o ticket da nossa formação hoje? Dali a gente começou a descobrir novas formas, comerciais, webinários, ascensão, como fazer esse cara comprar de novo um ticket maior em questão de 2 dias, né? Que ele me conheceu. E aí a gente começou a aprender mais. E aí o outro mecanismo de escala foi o webinário, de fato. A hora que a gente descobriu que dava para em uma live de 1, 2, 3 horas gerar desejo, gerar consciência para que o cara dê um próximo salto, aí o jogo começou a ficar legal. Primeiro a gente fez o webinário mensal, então todo mundo que comprava o low ticket, ele caía no webinário mensal nosso, que a gente capturava ele de novo. Aí a gente começou a descobrir que, cara, se a pessoa comprou hoje, será que ela tá pronta para comprar depois de 2 dias, 7 dias? Começando a cruzar alguns dados e sim, fazia sentido. Como a gente fazia mensal, eu conseguia ver a galera que comprou na terceira semana era que mais convertia do que o cara da primeira semana. Aí a gente começou a fazer o webinário semanal. Aí que virou o jogo. O que mais aumenta a taxa de conversão é menos tempo de captação. Porque o cara não esfria. O cara comprou na primeira semana, chega na quarta, o cara nem lembra mais, cara. Nem Não sabe que ele adianta você comprou. gastar nutrindo. A melhor forma de aumentar a conversão é fazendo semanal. Porque aí você tem menos tempo de captação e a pessoa tá mais quente, né? Então, ficou uma dúvida pra mim que você fazia o low ticket. O low ticket era o webinário? Era tipo uma sala Não. paga? Aí que tá o jogo, né? Porque hoje muita gente faz o lançamento pago. Certo. E a gente também fez, lá em 2023, né? A gente nem sabia que A era... gente tinha esses nomes, né? a gente fez na intuição. Melhor que tem esse. Foi na intuição, né? A gente não sabia nada disso, não. Mas aí a gente teve a dificuldade que a galera tem hoje de escalar. Como é que tu vende um workshop ao vivo, né? Pago, sendo que às vezes a pessoa não sabe quem é você de fato. Ela vai só pelo tema? Eu não sei exatamente, né? Então a gente não conseguiu escalar, trazer, por exemplo, como eu coloco 1.000 pessoas na sala? A gente não conseguiu. E aí qual que foi o segredo ali pra nós? Ao invés de vender o webinário, que é o que a galera costuma fazer, é vender um passo antes, mais fácil dela entender. Uma ferramenta. Vamos pegar um mercado de exemplo, a galera de finanças. Então, às vezes, ele vende uma planilha de projeção financeira. É muito fácil de entender. O cara não tem objeção, ele não precisa conhecer o expert, a empresa. Ele compra porque ele entendeu. Aí, depois que ele comprou, aí ele ganha de presente o webinário. Ó, como você comprou, você ganha de presente. Como que você consegue aumentar essa taxa de comparecimento, sendo que ele vai com a intenção da planilha e aí ele ganha de bônus uma masterclass, que é o que a gente disse que é ao vivo, né? Isso. E se ele não pagou por aquilo, ou mesmo que seja gratuito, ele não foi com a intenção da masterclass, na minha visão, posso estar equivocado aí, talvez vocês usaram alguma ferramenta para performar isso, a taxa de isso acontecer é baixa, né? De comparecimento é baixa. Vocês usaram algum mecanismo que conseguiu performar mais? Quanto que é uma taxa boa, que você pensa? Boa?
de quem comprou o low ticket e cair na Masterclass, se cair... Cara, na minha visão, se cair 10% é muito. A gente tem média de 55% Nossa. de comparecimento. No Masterclass. 55 de comparecimento sem nem ter comprado a Masterclass. Tipo assim, ele comprou o low ticket, a ferramenta. Exato. Mas vocês usam algum mecanismo aqui pra performar isso? Nesse específico? Porque eu gosto muito de dividir todo o processo em vários points, né? E aí eu vejo aonde é que tá sendo gargalo. O cara comprar o low ticket e acabar usufruindo do... Porque eu até imagino, né? A hora que aparece o Masterclass, porque se ele abre a planilha e tá usando a planilha, às vezes ele nem viu, né? Masterclass. Aí, talvez é isso, a forma que vocês conseguiram colocar a Masterclass ali. Exato, mas é mais a lógica mesmo, de vender o próximo clique, né? Então a pessoa comprou a planilha. O que vai chamar a atenção dela para um próximo degrau? Muitas vezes a galera faz o upsell, né? Upsell direto. É a mesma lógica. E da VSL, que a galera escala muito, né? Tem o upsell. Por que a pessoa compra? Faz sentido na lógica da jornada dela. Aqui é a mesma coisa. A gente coloca um tema ao vivo que a pessoa curte. Faz sentido para ela. Ela quer estar. A pessoa comprou, a gente usa API, por exemplo. Ela acabou de comprar, ela recebe uma mensagem no WhatsApp convidando ela, ó. Você ganhou um presente. A gente manda um áudio. Ó, você ganhou um presente, uma aula ao vivo. Custava R$297, é tal temática. Entra lá que você vai curtir. Aí manda a galera para um grupo. Aí depois é igual ao lançamento. Aí avisa isso via API. Depois tem na área de membros. Então na área de membros E ele tá vocês sempre começaram a fazer avisando. isso em 2023. Dessa forma. 23. O low ticket, depois que a gente reestruturou ele, todas as aulas do low ticket é antecipando a aula webinar. A gente gera valor e Entendeu? antecipa. A gente gera valor, só que em todo passo a passo da aula eu falo, viu? Lembra do tal... eu só falo o dia da semana, né? Lembra que tal dia vai tá acontecendo a aula ao vivo, entendeu? E hoje é um funil perpétuo de vocês. Vocês têm um webinário perpétuo semanal. Agora. Tá rodando agora. Tá rodando agora. Tá, 7 horas. Espetacular. O pessoal da Corpo Explica faz um parecido com a taxa de conversão, que a revisão já era boa, 6% de taxa de conversão. Um ticket de 2 e pouco. Cara, mas é interessante que vocês, Não. querendo ou não, atingiram um grau de demanda comercial independente, né? O Expert tá aqui gravando um podcast enquanto tá acontecendo um sistema de vendas automático. Porque a gente fala de holístico, de terapia, de performance e ao mesmo tempo de business mesmo, de construção de negócio do digital. Né? Tá bem legal. Pois é, e quem que garante isso pra vocês hoje? Qual que é a estrutura de equipe que vocês têm hoje, cara? Você comentou sobre essa questão, né, da independência comercial. O Renato, né, dono do Corpo Explica, hoje ele fala muito disso, né? Ele não depender do expert. Eu tinha essa intuição lá atrás, que eu não podia depender dele. Porque pode ser que ele passe mal, pode ser que... Enfim, Se não quiser gravar... ele não quer gravar e eu vou ficar refém disso, né? Eu tinha muito essa intuição. Falei, cara, tem que criar alguma coisa que gere demanda diária, semanal, mensal. E aí o webinário veio para resolver isso. Então, vai ter o webinário, vai gerar as fichas ali para o comercial vai atender e vai converter. Mas sobre a sua pergunta ali sobre estrutura de equipe, a gente separa ele em 2 blocos. Bloco de operações e bloco de receitas. Então, dentro de receitas eu vou ter marketing, que vai gerar essa demanda. Então, hoje a gente tem um gestor de tráfego, um analista de dados, copy, audiovisual, que vai ter a rotina ali semanal de produção, de criativos, otimização do tráfego. E como é algo muito previsível, então acaba que a gente consegue manter as KPIs dentro do que a gente está buscando. Então tem o marketing, aí do lado tem comercial, vendas, né? Que aí tem um coordenador comercial, um gestor comercial, que ele vai gerenciar a partir do momento que a demanda caiu para ele. Então ele faz de 2 maneiras. Ele tem um SDR e ele tem um closer. Então é até uma estratégia boa, né? Que você perguntou. O SDR, ele aquece a galera antes do webinário. Então a gente chama de guardião, né? Ela vai chamar os alunos para poder aquecer. Entra na aula ao vivo, vai rolar tal dia. Confirmaram ou todo mundo que comprou? Todo mundo. Todo mundo que comprou o low ticket? Todo mundo que comprou. A Excelente. gente faz um processo ali de aquecimento, é legal. E aí depois, no webinário, a gente não dá o pitch pro preço, pro checkout. A gente revela o preço, mas a gente manda ele para uma ficha de aplicação. E quanto que custa? R$ 1.500. A gente ancora em 3.000, a gente ancora mais caro e abre uma bolsa de estudos. E daí a pessoa que comprar por determinado período tem acesso à bolsa de estudos, de 50%. Daí, isso abre margem para testar tickets, né? Dá uma bolsa de 30%, já aconteceu, enfim. Mas por que não vender um produto mais caro?
É os testes que a gente tá fazendo agora, com pós-graduação e tudo mais. Boa. Aí é um É, não sei. assunto legal da gente entrar. Quando que vocês viram a necessidade, que a formação de vocês é certificada pelo MEC, né? Quando que vocês viram a necessidade de trazer isso e como que foi esse processo? Sobre a pós, a gente viu a oportunidade, acho que em 2023, né? Só que a gente não tinha ainda estrutura de equipe para poder implementar um produto desse porte, né? E aí, esse ano, a gente se organizou e tudo mais, muito depois da consultoria, né, com a turma. A gente se organizou para poder sustentar esse produto. Mas foi muito mais sobre conversar com os clientes. Então, tem gente que não compra o produto, a formação, por quê? Eu quero uma pós. Poxa, eu não tenho uma pós. Ela vai comprar de alguém, né? O cliente que quer comprar, ele compra de alguém. Então, a gente falou, pô, vamos criar uma nossa, então. Se a galera quer comprar, vamos criar algo legal que vai gerar resultado para eles, vamos vender. Aí, lançamos agora em outubro, primeiro para a base, geramos um bom pico de vendas. E agora estamos aprendendo o jogo, né? Da entrega, dos professores, para poder lançar isso para fora. E aí sim começar a fazer teste. Será que o cara que me conheceu ontem, ele consegue comprar um ticket? Talvez eu vou ter que colocar um closer. Aí entra os testes AB ali durante a semana. Vai ser legal ver esses dados aí, porque eu acho que eu não conheço ninguém que tá rodando esse formato e joga pra high ticket. Sabe quem vendeu o pós? Sérgio Foguetes. Sérgio Foguetes vende a pós. E a gente tava falando até hoje com o próprio Will, da Princípio, né? Quais foram os dados que ele trouxe mesmo sobre a pós-graduação em relação a infoproduto, tu lembra? Gera muito mais valor, né? É valor, aí pode comprar mais caro porque tem mais valor agregado e a taxa de inadimplência é muito menor de quem faz, né? É uma pessoa muito mais engajada, o pessoal da pós. Porque ele tá comprando, na verdade, a certificação final, ele sabe que leva tempo, né? O cara do curso tá procurando um resultado, né? O cara da pós tá procurando uma certificação, um negócio mais robusto, ele tá mais disposto a pagar o preço do tempo. Isso é um puta aluno bom de ter, né? Estamos aprendendo agora esse jogo, né? Boa, mas aí o viés de vocês é trazer renda extra, trazer uma profissão. Acho que isso a gente não entrou ainda. No quê? Vamos um passo pra trás. Antes disso aí, acho que a gente vai perguntar como eles perguntar isso daí. Qual que é o propósito do negócio de vocês hoje, assim? Se a gente for olhar aquela coisa clássica, missão são valores, né? Uma big idea grande, um propósito. Qual que é o propósito que vocês colocam pro business e que, consequentemente, vai ficar pro time e pros alunos na ponta? A gente tava falando um pouco disso hoje, né? A gente conversou muito disso hoje. A gente tá fazendo todo um processo aí de rebranding, de marca e tudo mais, e a gente tava pensando nisso, né? Que é a essência da marca, que por enquanto é o meu rosto, mas futuramente desvinculando, enfim, né? Pensando aí em coisas futuras. Mas muito que vem da nossa essência é família. Então, basicamente, o que a gente mais prioriza é família. Então, a gente é muito... eu sou cristão, então a gente prioriza família e princípios cristãos. Então, tem alunos que não são, obviamente, né? Mas boa parte da nossa narrativa e do que a gente acredita, obviamente, também é isso, entendeu? Então, a gente quer restaurar famílias por meio do poder da terapia, entende? Então, a gente sabe que hoje tem crianças doentes porque, na verdade, os pais estão doentes. Os filhos só são reflexo dos pais. Então, é meio que... enxugar gelo, a gente pegar e fazer projetinho para criança, tem que renovar o adulto. Porque se você não fizer isso no adulto, a criança vai continuar doente. Então, a nossa missão é o quê? É trazer um senso de autorresponsabilidade, de ver que o que eu reclamo no mundo, na verdade, eu já tenho coisas que eu precisaria estar fazendo. E quanto melhor eu for, quanto a pessoa mais foda eu for, a minha família será. Então, a nossa intenção é essa, é restaurar e reformar famílias, entende? Então, basicamente, esse é o core ali do nossa missão. E a missão mesmo, né? Tem um quadrinho lá que toda weekly a gente conversa com a turma. Nossa missão é transformar famílias através do poder da terapia. A nossa visão é gerar 10 mil atendimentos através dos nossos alunos por mês. Porque o maior sucesso nosso é o sucesso do nosso cliente. Porque ele gerando resultado, ele atendendo, quer dizer que a gente fez bem o nosso trabalho de educador, né? Então a gente está com essa missão de transformar a turma através da terapia e trazer bastante atendimento para eles. Só para você ter uma ideia, a gente procura, né, gerar um movimento, né? Então, à medida que a gente vende o nosso produto, a gente engaja eles num movimento, né? É onde eu sou o líder ali desse movimento e eu falo muito de família. Aí tem uma história que eu conto que aconteceu pouco depois que eu saí do concurso, que eu fui no mercado, eu entrei em dívidas e tudo mais, enfim, quando eu saí do concurso, e daí minha esposa, ela pediu um prestígio. E colocou o prestígio, pegou um prestígio ali e colocou no carrinho. E eu falei, ou a gente leva o prestígio ou outras coisas, eu não tenho dinheiro pra comprar prestígio, né? E daí naquele momento eu me senti um merda. Eu falei, literalmente eu sou um bosta.
E eu falo isso para meus alunos, essa e outras histórias, né? E o que a gente recebe dos nossos alunos? Alguns depoimentos. Olha, Nilson, consegui comprar uma cesta aqui pro meu filho ou consegui levar ele na praça. A mãe não levava o filho na praça porque não conseguia comprar um sorvete para ele. E agora, eu sendo terapeuta, tenho dinheiro, eu posso levar meu filho para onde eu quiser, porque se ele pedir um chocolate, eu consigo comprar. Entende? Então, essa que é a nossa essência. A gente não é a pessoa que prega a Lamborghini, a Ferrari. Não, a gente quer literalmente que a pessoa tenha uma vida digna e consiga dar as coisas que a família dela merece. Por meio da terapia totalmente possível. Trabalhando de casa, eu faço live de chinelo de dedo, então eu mostro que eu tô de pantufa lá fazendo live. E a gente quer proporcionar isso para as pessoas, entendeu? Para ela poder dar essa estrutura para a família dela. Pra mim clarificou muito mais agora o negócio deles, né? Muito poderoso a missão de vocês, como vocês quebraram a visão. E os valores? Não sei se tem alguma coisa assim já... Uns pontos assim, tipo, valores assim, do time e tal. É porque normalmente a gente quebra assim, né? Missão, visão, valores. Na hora de fazer um planejamento. Missão e visão a gente entendeu. Quais valores Tem vocês algum estão pregando? ponto Nosso assim? primeiro valor mais forte é o poder de adaptação. Então, Adaptabilidade. para a turma ali, toda reunião traz um exemplo, né, do como a gente utilizou daquele valor no nosso dia a dia, para eles entenderem de fato. Como a gente vive, é uma empresa de 10 pessoas e a gente mexe muito ponteiro, a gente faz muito projeto. Então, eu preciso que a cabeça deles estejam ligadas de que hoje eu falei A, mas talvez sexta deu muito errado ou deu muito certo. E a gente vai ter que ir para B. Então, o poder de adaptação é um dos principais valores. Comunicação assertiva também. Então, que nem a gente falou, né? Que a gente precisa estar comunicando bem entre eu e ele. A gente cobre isso do time também. Então, sempre que traz uma comunicação errada, me atrapalha. Sempre que eu trago uma comunicação errada, às vezes eu delego errado. Aí o cara vai ter um baita retrabalho, eu vou ficar bravo. Então, essa questão da comunicação é algo muito importante. Então, antes de mandar um áudio, pensa se vale a pena mandar o áudio ou é fazer um texto. Ou gravar um vídeo para a pessoa entender um pouco melhor. Na reunião, vê se precisa falar tudo. Dá para falar um pouco menor ou um pouco mais para a pessoa entender? Então, a comunicação assertiva é um valor também muito importante para nós. Aí, toda reunião, a gente bate isso com a turma. Proatividade também é um valor alto nosso, porque sem proatividade a gente não ia ter chegado onde chegou hoje, né? Então, cada um olhando ali no seu setor o que precisa fazer e tomando ações e tendo autonomia para fazer, né? Então, tem muitas coisas que eu faço que o Gustavo não sabe, eu tô lá fazendo. Tem muita coisa que ele faz que eu não sei. Por quê? Porque é proatividade. Eu vi ali o gargalo e tal e a gente pega e tá fazendo. Então, a gente procura passar isso pro time também, esse valor. E é legal, Léo, porque quando vocês ensinaram isso, né? O Felipe ali, o Breyer, essa questão, a primeira sensação que eu tive é, cara, que porra é essa, né? Pra que isso? Parece besteira, né? Acho que é o primeiro Porque faturar mais aqui, o mundo tá caindo, cara, não vamos desenhar uma missão. Não, eu falando com o Felipe, eu quero fazer um funil novo, pô. Que eu arrumo, né? Tem que vender, né? Tem que pagar as contas, o tráfego. E aí ele, não, cara, tem que ter a base sólida, tem que ter valor e tal. E eu não entendi isso na lógica, mas eu confiei. Porque quando a gente contrata alguém, a gente dá o nosso voto de confiança e a gente executa, né? A gente sempre foi muito assim, muito executou. E aí, à medida que a gente foi executando, a gente foi percebendo que, porra, isso é a base da empresa, né? É o que a gente acredita dentro de casa de valores para nossa família. A empresa é exatamente isso, né? Quem a gente coloca ali dentro é alguém muito importante, que vai cuidar do meu cliente, vai cuidar do meu financeiro. E dali a gente já começou a ver que tinham pessoas que já não estavam alinhadas, que já não acreditavam naquilo que eu estava acreditando. E naturalmente as pessoas foram saindo, outros foram entrando. Quem entrava, que não curtia, já saía muito rápido. Então isso começou a virar um ecossistema onde a turma corre por nós, pela empresa, pela missão. Naturalmente, correndo pela empresa, eles estão correndo por eles, que é uma cultura muito forte nossa. Então eu crio um senso de alta performance gigantesca. Então, vocês conversam muito com o empresário, né? Eu achava que ter lá na parede visão, missão, valores era balela. Mas depois que você tem, aí você entende que, porra, poderia ter feito antes, poderia ter feito desde o início, para já setar uma cultura inicial que vai moldar todo o crescimento, né? E isso, setar a cultura de vocês impactou em resultado, em saber, por exemplo, putz, esses aqui são de fato os meus clientes, essas pessoas que vão comprar de mim, isso alterou a maneira como vocês viam os funis de vocês ou isso sempre teve definido? Cara, para cliente, a gente tá agora nesse processo de rebranding, porque a gente fez a cultura interna e a gente entendeu, cara, quem pode entrar, quem não pode. E o próprio time entende isso, né? E agora para os clientes a gente tá justamente nisso, cara, quem pode ir para uma mentoria? Quem não pode de fato? Porque as pessoas não tá conectada e se ela entrar, ela vai sujar mesmo o meu grupo ali. Vai surgir um detrator, né? Não vai ter resultado. Vai gerar um problema.
E a gente está justamente nessa fase de rebrand, de posicionamento, para começar a comunicar muito mais com esse CP que defende a família, que acredita no trabalho igual a gente acredita, para que a gente aumente nossos resultados, né? Então, se não tivesse essa cabeça, dificilmente a gente pensaria nisso. A gente só ia acelerando e essa conta ia chegar lá na frente, com certeza. Com muito detrator, com margem baixa, enfim. Boa. E agora que vocês estão num processo de rebranding, eu quero trazer a mesma pergunta que eu trouxe pro John Vox, para ter olhares diferentes, talvez. Cara, como que o público, na verdade, enxerga vocês, que são experts, que ensinam outras pessoas a ser terapeutas, em relação, por exemplo, putz, é mais um coach ali. Porque, pelo que eu vejo, vocês estão cada vez mais segmentando. Quando eles chegaram, eu não sabia que era focado, por exemplo, em valores do cristianismo, né? Então, cada vez mais vocês vão se segmentando. E como que vocês lidam com a visão do público, no geral, em relação a esse posicionamento de vocês? Eu acredito que, assim, a visão de fora sempre vai ter, né? Os haters, as pessoas que falam... E essas pessoas nunca vão comprar, então tá tudo bem, né? Tem aqueles, né? Os que estão satisfeitos, os insatisfeitos e, enfim, né? E os haters ali, que são os funcionários não remunerados, né? Então, pra fora não tem como controlar, né? Mas dentro, e por meio também de criação de conteúdo, que é o que a gente vai começar a estruturar com rebranding e tudo mais, porque é um gargalo nosso essa questão de criação de conteúdo. A gente cresceu muito com low ticket, então seguidores e tudo mais, enfim, redes sociais foi muito com o tráfego, né? Uma das minhas primeiras aulas é já chegando com o pé no peito das pessoas. A primeira aula eu falo, peça reembolso, eu vou falar palavrão e eu sou cristão e eu faço uma oração. Na primeira aula. Quem tem que pedir reembolso, pede. Então, uma das principais coisas que a nossa comunidade fala, da minha parte como expert, é a autenticidade. Eu tenho uma visão que a máscara ela é muito cara. Então, o que eu faço na rede social é o que eu sou de verdade, entendeu? Eu sou literalmente essa pessoa. Que faz a live, que fala daquele jeito, é a mesma pessoa em todos os ambientes. Porque não tem como sustentar por muito tempo uma máscara. Então eu falo, porra, eu vou fazer isso aqui pro resto da vida, porque eu vou fingir alguma coisa. Então eu mando o povo tomar no cu na live, é literalmente assim. E eu falo pra gente cristão, eu falo pra mulheres, e a galera ama. Por quê que eles gostam disso, dessa autenticidade? Porque muitas vezes eles não conseguem ser isso lá fora. Eles estão fingindo papéis lá fora. Então quando eles encontram uma pessoa que às vezes os valores não são iguais aos meus, só que às vezes a pessoa até admira porque, pô, eu queria ser menos fingido na minha vida, eu queria ser mais autêntico que nem ele. Então, a primeira aula é essa levantada de muro, entende? A primeira aula. E a gente nunca mudou essa aula. É sempre a mesma aula desde 2022, se eu não me engano. E essa aula veio por causa de um hater. Essa aula, literalmente eu fiz ela por causa de uma pessoa que começou a fazer o low ticket e lá no meio, sei lá em qual aula... Eu peguei, só tenho um palavrão e tal, porque eu tenho esse perfil mais explosivo, e ela não gostou, e começou a falar mal e tal, daí eu falei, porra, mas eu tô normal. Só que nas 3 primeiras aulas eu não tinha falado nada disso, foi na 4ª. Daí eu falei, eu vou ter que alinhar. Então a palavra de ordem da nossa empresa é alinhamento. Todos os meus alunos, todo mundo tem essa palavra na testa, eu falo alinhamento. 1 grama de pré-framing é muito melhor do que 1 tonelada de pós-framing. Ou seja, se eu pegar e não alinhar com a pessoa quem eu sou, para eu explicar depois para ela, eu vou ter que gastar 1 tonelada de energia, de explicação, e às vezes até questões jurídicas acontecem por uma falta de alinhamento lá no início, viu? Eu sou assim. O que vier depois, ela aguenta, porque eu já tinha avisado ela. Entendeu? Então, muito do que acontece ali dentro é porque desde o começo a gente já mostra quem a gente é. Entendeu? E daí flui, né? E quem não era pra ficar, já não fica. Entendeu? E a pessoa que fica, às vezes não gosta, ela já esperava. Eu não pego ela de surpresa. Boa. Cara, tem uma parada que... Eu já fui coprodutor da galera de psicologia e terapia também. E eu sei que muitos deles ganham, às vezes, 15, 20 reais por consulta através de planos e tal. Como que vocês ajudam essa galera a ganhar dinheiro para conseguir estruturar uma família? Porque um dos pilares de vocês é família e a gente sabe que família custa caro, muitas vezes, né? A pessoa quer ter filho e tal. Então, o que vocês ensinam para que essa pessoa consiga cobrar valores que realmente sustentem uma família? Então, tem que ter um passo anterior a esse. A cultura do brasileiro é de ser empregado ou concursado.
Então, o pensamento geral é que não pode vender, né? É uma ofensa vender. É uma ofensa ficar rico, inclusive, né? Dinheiro é sujo, rico não vai pro céu. Então, é um passo anterior. Não é nem falar da venda primeiro, é desconstruir tudo isso na cabeça dele. É ele entender que agora ele é autorresponsável, que se ele for terapeuta, ele vai ter que ir atrás do dinheiro, não vai ter no finalzinho do mês o dinheiro ali que cai, mesmo sem fazer nada. Eu era concursado, eu sei, se eu fizesse ou se eu não fizesse, o dinheiro tava lá no final do mês. Então, a gente tem essa cultura implantada, infelizmente. Então, primeiro é desconstruir isso. E depois é ensinar processo de vendas. Então, vender não tem segredo, né? Só que eu acredito, você deve ver muito isso, que é a parte emocional que pega, né? É não gostar de rejeição, não conseguir, não seguir processo. Então, basicamente, é seguir fluxo de vendas, né? Da mesma forma que vende qualquer outra coisa. A questão é que primeiro tem que vir a parte da mentalidade, porque se não quebrar isso, ela não vai vender. Boa. Mentalidade é a chave total, porque inclusive eu gosto muito no processo de formar vendedores, né? O mercado tá muito escasso de closer, vão ser sênior. Eu gosto de pegar o cara que vende na rua, cara. Porque ele tem a vontade de fazer. Então ele tem a mentalidade de fazer, de ser hustle, de caçar, ele quer fazer a todo custo. Mas não dá pra eu pegar essa pessoa, que mesmo com toda a vontade que tem de venda, já ter vendido, e botar ela pra vender um ticket de 100 mil reais. Porque até que a comparação é essa. Ela tem a mentalidade de ser vendedora. Ela não tem esse medo da rejeição e tudo. Mas ela não tem a crença de vender um produto de 100 mil, porque ela não teve contato com isso. Então o processo de mentalidade na venda, ela tem várias camadas. Da pessoa que a primeira a gente vai ter que desconstruir que, pô, a importância da venda, da rejeição, né? Eu falo muito que o vendedor, ele não pode se apaixonar pelo sim. Jamais. Porque a coisa que mais ele recebe é não. Não é sim. E a cada 10 não, aí sim vem o sim. Então tem que ser apaixonado pelo não. Quanto mais não ele recebe, mais o sim tá próximo. Eu contei essa história toda, mas no fundo eu queria te perguntar sobre, eu dei esse exemplo, né, da pessoa que às vezes eu tenho alguém comigo, excelente vendedor, quer fazer acontecer, mas ela não consegue vender um high ticket mesmo, assim, um produto de 50, de 60, 80 mil reais, que é algo muito distante da realidade dela. Como que a gente pode fazer para encurtar essa jornada dele, sendo que ele não viveu isso, né? Para poder ele ter mais confiança para vender um produto de altíssimo valor agregado? Cara, a primeira coisa eu acredito que é ambiente. Se ela estiver num ambiente que as pessoas não acreditam nisso, vai ser muito difícil, né? É tipo você, para muitas demandas, não generalizando aqui para todas, você fazer terapia com criança. Você dá banho, ela volta pro chiqueiro. Você entende? Ou seja, se não mudar o ambiente, você pode fazer o que for ali, ela vai estar voltando para aquilo lá. Então, acredito que uma das coisas essenciais seria isso, porque daí ela vai experimentando esse próximo nível, ela vai percebendo que esse é o novo normal, entende? Então, você pegar lá a pessoa que, sei lá, tá em sobrepeso, em obesidade, e colocar num local que só tem comida fit, só tem esporte, ela meio que se obriga a ir se acostumando com aquele estímulo. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer para adquirir um comportamento é você ser exposto àquele estímulo. Então, eu preciso ser cada vez mais exposto ao estímulo ou não. Entende? Então, como que eu faço para vender um ticket maior? Eu tenho que estar sendo exposto àquilo, eu tenho que estar vendo aquilo, eu tenho que estar respirando aquilo. Então, eu acredito que a parte do ambiente é uma das principais. Excelente exemplo. É exatamente isso. Eu gosto até de levar... na cultura de venda, a gente premia a pessoa e leva nos restaurantes, faz tudo, né? Eu gosto de fazer isso, inclusive, até antes que as pessoas estão chegando. Porque se eu levo ela em lugares que ela não foi, ela começa nessa ambiência. Então, eu gosto de deixar esse insight, né? Porque a galera do mercado hoje, todo mundo quer montar um time de high ticket, né? Um time de vendas para vender high ticket, né? E elas passam por vários desafios nisso, né? E uma é isso, cara. Você tem que ambientar muito bem seus vendedores para vender, cara. Não adianta você contratar alguém que vendia no shopping, produto de R$1.000, e achar que ela vai ter a confiança, mesmo tendo os processos de venda, para vender um produto de 20, de 30, de 40, né? Então, criar essa ambiência, ajudar ele nessa ambiência, né? Muito importante, eu gostei bastante. Boa. E aí, beleza, o cara ele já tá... Qual que é a média de renda que vocês conseguem gerar para o aluno de vocês? A gente tem aluno que... O último, a gente fez um estudo de caso com um aluno nosso, que esse é o que mais faturou, né? Ele faturou em 30 dias 40 mil. Nossa. E qual que é o próximo passo desse cara junto com vocês? Do nosso aluno? Então, o nosso aluno, ele faz a nossa formação em terapia, e aí, agora ele tem a possibilidade da pós, né? Então, temos uma pós-graduação, só que nós temos a mentoria, né? Então, o que é a mentoria? A mentoria é acesso, né? Então, enquanto a gente escala o produto, a formação,
eu não consigo dar conta de 5 mil alunos que tem na formação, né? Que é nessa formação. Então, a pessoa que quer mais acesso, quer conversar comigo, quer tirar uma dúvida toda semana, tá ali no meu WhatsApp, ela entra na mentoria, entendeu? Entendi. Então, esse é um dos próximos passos que tem. Só que tem muito, por exemplo, esse que faturou 40 mil, ele não foi pra mentoria. Ele pegou o processo de vendas, pegou a metodologia Então, tem pessoas que têm mais autodidatismo, né? E prosseguem. Tem pessoas que não, às vezes querem um acompanhamento mais próximo, né? Então, não quer dizer que se a pessoa não for pra mentoria, ela não vai faturar, né? Porque tem vários cases que não foram, pegaram a metodologia, o programa de vendas que tem lá. Temos um programa de vendas ensinando o terapeuta a vender e mastigaram aquilo e conseguiram fazer, entendeu? E o Mastermind, alguma coisa assim, vocês nunca implementaram? A próxima etapa, né? Ele teve. Mas não, é step by step, né? Os caras estão botando a pós. Inclusive, a pós dá muito mais dinheiro que o Mastermind, porque o Mastermind é muito uma experiência. Não dá tanto lucro o Mastermind, não é um produto de caixa, é um produto de posicionamento, é um produto de construção de marca, é um produto de ter uma próxima etapa, assim, lá do fundão, do funil. Acho que a pós é extremamente mais valiosa para esse momento, no sentido de produto de alto valor agregado e geração de caixa. Pode ser. Tem retornos... Quem responderia são vocês. É que tem retornos que são invisíveis, né? Não necessariamente ele precisa ser um retorno em dinheiro, mas sim em criação... Vocês estão num rebrand, uma criação de uma comunidade, de algo mais, isso é legal. mais alta cúpula. Total. Só que, independente da quantidade de equipe que tenha, né? Eu acredito que vocês trazendo vários empresários aqui, quanto mais você cresce, a habilidade que a gente mais tem que desenvolver é dizer não, porque só tem oportunidade na mesa. Você entende? Ou seja, nesse exato momento eu posso criar uma clínica. Cara, eu posso fazer um monte de coisa. A questão é que vai tirar foco. Entende? Então, o que acontece? Já tem vários gargalos no que a gente já está fazendo. E daí eu vou pegar e fazer outra coisa que vai ter outros gargalos, que no papel tudo é bonito. Quando eu for implementar, não vai dar boa. Então, assim, se a gente for lá, tem Mastermind, cara, tem muita coisa que dá pra fazer. Então, é muito, na nossa perspectiva, uma questão de foco. A nossa mentalidade é mais dizer não. Porque, cara, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais você escala, mais dinheiro vai ficar na mesa e você tem que aceitar. Você não pode... Eu acredito que uma das coisas que vai fazer o empresário derrapar, principalmente no digital, é querer abraçar coisa demais. E vai ficar dinheiro na mesa, entendeu? E como que, pelos seus conhecimentos em terapia, alta performance, como que a gente consegue moldar mais essa cultura do... Não é que seja só do não, sabe? Mas desse foco. Porque, assim, essa tentação, ela existe a todo segundo. Alguém chegou a proposta que você vai ganhar mais dinheiro, aí você vai para um negócio que você não conhece, ou você vê o seu colega do mesmo trabalho fazendo um negócio. Como que a gente consegue exercitar e estimular esse foco contínuo, né, alinhado com o nosso propósito, que você sabe que é o que está dando certo? Não sei se... Quer comentar aí? Essa parte do foco, a gente troca muito, né? Os significados que a gente dá a essa questão. E isso eu vou falar de algo mais pessoal, não como técnico da área, né? Que acredito que ele vai agregar mais com isso. Mas o pessoal mesmo, eu tô com 23, né? Então a gente tá junto desde os 19. Foi muito tentador, né? Então a gente começa a ter resultado, por que não pegar 30 outros, né? Pra poder fazer. Mas na minha cabeça sempre ficou muito claro que quando a pessoa quer dizer sim pra tudo, ela tá vivendo mais uma cabeça de escassez, né? Aí entra a terapia nisso. Ela meio que tá com medo de perder tudo. Ela tem que abraçar tudo. Vai dizer alguma coisa sobre ela. Mas quando você consegue agarrar aquilo e falar, cara, é nisso aqui que eu vou, você mostra autoconfiança, você mostra abundância. Você fala, eu não preciso disso tudo, eu preciso disso aqui. Se eu fizer bem feito, focar nesse negócio, eu vou acelerar, vou construir algo sólido aqui. Então aí vai buscar a terapia, né? Vai buscar a infância da pessoa, vai buscar questões ali que não estão aqui na mesa. Mas a gente sempre chegou dessa forma. Aí você joga isso para funil, joga isso para modelo de negócio. Quanto mais posicionamento você tem em cima disso, é um desafio, né? A gente tá falando aqui, é difícil isso para todo mundo mesmo. Mas quanto mais foco você consegue ter, mais tempo você coloca naquilo, mais você consegue ter profundidade, enquanto outros estão pulando de galho em galho. E aí lá na frente, essa conta, às vezes pode até fechar no curto prazo. Ele vai pegar um projeto maior, ele pode, sei lá, tirar um dinheiro um pouco a mais no curto prazo, mas lá na frente a conta não fecha. Não fecha, porque ele não teve profundidade em tudo aquilo que ele fez. Mas a visão terapêutica, a técnica, eu acho que você pode agregar mais, que você é meu, do Gustavo falando. Espetacular. Eu gostei muito do que ele falou ali. Clareza, é né? Escassez. E clareza. Precisa muito sim, ele é escasso, ele tá com medo de faltar toda É medo, hora, né? Medo de perder alguma coisa, Mas medo de existe ficar o medo, né, cara? Nossa, o medo é... Sabe quem que me lembra? Andréa Dessótio.
Mesma Porque veio um italiano aqui que é dono de um hotel. E aí começou de um a dar certo. eco-hotel. De um eco-hotel, né? Basicamente. Aí começou a dar certo, tá com um monte de proposta. Ele começou a abrir café, floricultura, um monte de coisa. Quebrou tudo no final da conta, né? No hotel. O hotel tá lá. E ele falou, vou focar sempre no hotel. E agora ele tá na melhor fase. Porque ele criou uma experiência atrelada ao eco-hotel dele, então tá... Porque o ser humano tem que Tá errar, muito né? bom. Nossa. Cara, eu acho que vocês se consideram livres. Empresários livres. Acho que é uma pergunta de sim ou não primeiro, né? Vocês se consideram um empresário livre? Em que contexto? Livre é complicado, né? Bom, então vamos começar a definir isso. Acho que é importante. O que é liberdade pra ti, líder Ri? Cara, liberdade é poder fazer o que eu quiser, mas não necessariamente quer dizer que eu vá, né? É poder ter acesso a poder tomar essa decisão, né? Boa. Pra ti, o que é liberdade? Exatamente isso. Você poder fazer aquilo que você deseja, mas não necessariamente você vai fazer, mas poder. Então, um cara que é CLT, ele não pode sair 2 horas da tarde, por exemplo. Ele não pode, porque senão ele vai tomar alguma penalização ali, enfim. A gente pode desmarcar uma reunião, a gente pode fazer, mas não quer dizer que eu vá. Muito pelo contrário, a gente é até muito regrado em cima dessas questões. Mas respondendo a sua pergunta, sim. E me considero livre nesse quesito. Agora ficou o contexto bom? Um dos valores também da nossa empresa, meus que eu passo para os alunos, é o valor da liberdade. A gente prega muito isso para os alunos, porque infelizmente no Brasil não estamos tendo tanto, né? Mas o que acontece? Quando você tem o valor da liberdade muito alto, ele tem uma coisinha atrás ali que a gente esquece, que se chama responsabilidade. Então, por que as pessoas não gostam de liberdade? Porque liberdade traz responsabilidade. Entendeu? Então, por exemplo, você pode matar alguém? Pode. Você está com a mão amarrada aqui? Você pode agora. Só que você vai ter que aceitar a responsabilidade daquele ato. Então, por que as pessoas elas querem o tempo todo colocar, que nem você falou do conselho, regulamentar aqui? Por quê? Porque elas querem que o Estado seja o pai ou a mãe deles, né? Então, quando você tem o valor da liberdade alto, você sabe que você pode escolher comer o que você quiser. Só que você vai ter que aceitar que daqui a pouco talvez você tenha uma doença por esse sedentarismo e essa obesidade. Então, eu amo a liberdade. Boa. E dentro da empresa independente, antes nosso lema era vida vale mais do que negócio. Acho que até o Gustavo nos conheceu quando a gente falava muito sobre isso. Só que a gente percebeu uma coisa, que foi a seguinte: a gente causava 2 imagens. Primeiro, nós éramos os vagabundos do digital, porque nós éramos... A nossa vida valia mais do que o nosso negócio, então foda-se meu negócio, eu faço o que eu quero. E segundo, a gente percebeu que o empresário, ele não quer ser livre do negócio dele. Na verdade, muito pelo contrário, ele quer que a mensagem dele se perpetue, que o negócio dele dependa, de certa forma, principalmente da visão dele. E a gente está querendo... Esse podcast é quase que um estudo científico, porque a gente está querendo entender o que tornou os fundadores e os empresários livres. E aí eu te pergunto primeiro, Gustavo, tu como a parte mais estratégica, acredito eu, o que te tornou livre da tua empresa? Cara, é mais o desapego, que a gente conversa muito disso. O desapego de entender que a gente não é o melhor, né? A gente não é a última bolacha, não. Que tem gente melhor que a gente gente tá ali pra agregar, obviamente, mas tem um teto também. Então, quando a gente começa a trazer esse desapego, a gente tira o ego do jogo e na sala só fica realmente os fatos, a realidade. Então, a gente está conversando agora sobre mudança de cadeiras, sobre mudança de posições, minha, dele. Porque tem uma posição que hoje eu já não agrego tanto para a companhia. Em posição que ele já não agrega tanto. Tem outras que ele não está fazendo tão bem, que ele poderia dedicar mais tempo. Eu a mesma coisa. Então, esse desapego faz com que a gente se torne livre. Livre de um produto, que às vezes era o melhor produto, mas como a gente não está agarrado naquele produto, a gente está agarrado ao resultado que ele vai gerar, tudo bem, às vezes, descolar. E isso faz com que a gente jogue de uma forma leve. Então, que a turma consiga gerar resultado, que a gente consiga, às vezes, fazer como é que fala? Um desligamento de uma forma leve, porque a pessoa mesmo ela entende que aquele espaço não é para ela. Então tudo começa a ficar mais leve à medida que a gente tem esse desapego. A cultura vai descendo para todo mundo, de fato, né? Boa. E de onde vem o desapego na tua vida? Tu sempre foi uma pessoa desapegada ou tu teve que aprender? Não, de jeito nenhum. Mas eu sempre fui muito controlador nesse sentido. E é o que eu mais brigo todo dia, né? Pra soltar, deixar as coisas fluírem, deixar a energia passar, né? Então veio muito de autoconhecimento, terapia. Então, para eu vender, eu fiz terapia, eu faço.
Então, é a mesma coisa da cultura. Antes da terapia, você fica julgando. E aí, depois que você faz, você fala, caraca, por que eu não fiz antes esse negócio? Então, eu fiz terapia, mentoria, conselho. A gente tem um mentor, né? Um conselheiro ali que nos apoia muito nisso, para poder dar essa direção de, cara, deixa as coisas fluírem, que lá na frente a conta vai fechar, de fato, né? Então, é muito mais aplicar o desapego, saber que tem muita decisão que ela é reversível, e a gente acha que não, né? A gente acha que todas são irreversíveis, mas quando a gente entende que, porra, às vezes um webinar deu ruim, mas semana que vem dá pra corrigir. Um produto do lançamento não foi tão bom, lá na frente dá pra corrigir, dá pra lançar outro. Isso faz com que você jogue solto, aí entra a abundância, né? Poxa, se a gente construiu até aqui, será que a gente vai ficar burro do dia pra noite pra desaprender tudo que a gente fez e não construir de novo? Então, esse desapego faz com que a gente jogue solto, sem apego à cadeira, sem apego a nome, sem apego a nada, nenhum resultado que a gente já fez. E tem algum processo, alguma ação que vocês implementaram na empresa de vocês que te deu essa tranquilidade de desapego? Cara, primeiro é entender os princípios, né? Porque eu acho que é muito difícil o cara desapegar sem entender o que ele tá fazendo. Aí é responsabilidade. Ele vai jogar na sorte. Entender os princípios do jogo. Então, quando a gente entendeu que toda empresa tem uma visão, que tem que mover toda a companhia para lá, entendeu que tem princípios, né? Que são os valores, é a missão ali que tange tudo. Entendeu? Que tem um organograma que sustenta aquilo, é uma operação, tem visão financeira, tem visão contábil, tem visão tributária, tem tudo isso. Quando você começa a entender os princípios da máquina de vendas, produto, fica mais leve. Porque aí você entendeu o princípio. Tudo que vier depois daquilo, ele vai buscar uma raiz, que é um princípio. Então a gente traz muito esse modelo mental. Porque na hora da reação, a gente tende a desesperar, mas quando você entende o princípio, você consegue ir na raiz do problema real para poder corrigir. Então, sabendo desses princípios, fica muito leve desapegar. Fica muito tranquilo você soltar mesmo e tal pessoa vai fazer, tal outra pessoa vai fazer, mas sabendo o que você está fazendo. Agora a gente está passando por um processo de construção de um ecossistema. Então, a gente está visando não ficar só na área da educação, mas trazer software, trazer outros braços para a nossa companhia, através de sócios, através de parceiros. É algo que eu não tenho os princípios tão definidos ainda. Como fazer essa jogada? Como é o jurídico disso? Eu não sei exatamente a base, então não tem como eu julgar. Eu desapegar nisso. Aí eu sou controlador total. Eu vou aprender, eu vou ler, eu vou estudar, vou passar horas naquilo para eu aprender. Depois que eu aprendi, o princípio, eu vou só moldando mais a minha árvore do conhecimento. Que essa árvore do conhecimento, ela vai vir muito de experiência, já não é muito mais de teoria. É vivendo, aprendendo, trocando, conversando com a turma. E é isso que eu vou fazendo, todo instante. Um exemplo disso é a questão tributária, né? Agora a gente vai ter reforma, vai mudar muito o jogo. O significado que cada um vai dar é diferente. Tem gente que tá morrendo de medo. Tem gente que tá vendo como oportunidade. Eu vejo muito mais como oportunidade para nós, porque a gente entendeu o princípio. A gente hora nenhuma só nega, hora nenhuma a gente paga mais imposto ou menos imposto. É o certo. Vou continuar pagando certo. Se tiver como diminuir um pouco, dentro da legalidade, eu vou fazer. E eu vou adaptar o meu preço para aquilo, eu vou adaptar a minha equipe para aquilo, enquanto tem gente que está com medo. Então, sabendo desses princípios, acaba que o externo, né, o que está acontecendo em volta, que eu não controlo, meio que não interfere tanto. Quando interfere, a gente olha para dentro, para o autoconhecimento, para os princípios que te trouxeram até ali. É algo muito intangível, né? Você que já fez o processo de coach ali, de terapia, é algo muito mais dentro de si mesmo, para poder ir soltando. Boa, e pra ti, cara, o que foi, ao longo da trajetória de vocês, a ação, o processo, o insight ou alguma filosofia que mais te tornou livre da tua empresa? Acredito que essa questão do desapego mesmo. A gente tem até uma frase que a gente repete com os nossos alunos, que desapego antecede prosperidade. Então, se a pessoa é apegada, logo ela é escassa. Então, se eu sou, por exemplo, apegado como eu era concursado, meu Deus, aonde que eu vou fazer R$2.000 por mês? Só aqui que eu consigo. Tô apegado à coisa. Então, eu tô esquecendo a abundância dessa mesma coisa que existe no mundo, que por exemplo, R$2.000. Então, por exemplo, a mulher, eu era policial militar. A mulher apanha, a mulher é agredida, existe todo um contexto que, enfim, não é possível comentar tudo aqui, mas ela fala, pelo menos ele é um bom pai. Existe isso. Existe dependência emocional nesses ambientes e afins, né? Dependência financeira e tudo mais. Mas o que acontece muitas vezes na cabeça dessa pessoa? Ela tá apegada. Apego é o quê? Só existe ele, só existe essa pessoa. Logo, está excluindo a abundância dessa mesma coisa que existe no mundo, que é 4 bilhões de homens que existem no mundo. Entende? Então, acredito que o desapego, ele antecede a prosperidade. Eu saber que existe mais desta coisa no mundo. Entende? Então, o Gustavo resumiu bem. E, querendo ou não, é mais intangível, né? Dupla, né, cara? Bacana a sociedade de vocês, assim, porque vocês se complementam bem, estão bem alinhados.
valores fortes, né? Trabalhou muito o autoconhecimento para chegar nesse nível. Então, eu prevejo muito sucesso no negócio de vocês, cada vez crescendo cada vez mais. Um modelo enxuto ainda, né? 10 pessoas escalando isso tudo. Vocês estão aonde? Vocês ficam... É home office a empresa? Tudo home office. Mas vocês moram onde? Eu sou do Paraná. Eu sou de Minas, Belo Horizonte. Eu morava em Belo Horizonte. Na verdade, eu Mesmo? cresci a vida toda em Belo Horizonte. Aonde ali em Belo Horizonte? No Corel, frente à PUC. Ah, frente a PUC. Eu estudei na PUC lá, fiz ciência da computação lá no Corel. Pô, é legal, ué. Curtiu? Não. Também fiz um período. lá. Também não curti, não. Deu, cara. É sensacional. Então vocês se encontraram aqui. Então vocês não... Sim. Sim, a gente se encontrou aqui. A gente veio pra um evento aqui e a gente se encontrou aqui. Diamond? Não. Ah, tá. Foi outro evento. Coincidência. Boa. Cara, pra gente encerrar, 2026, como vocês mesmos falaram, vai ser um ano desafiador para o empresário. Primeiro por reforma tributária. Mas a não ser que você tenha um bar, vai ser um ótimo ano, porque a gente tem Copa do Mundo e a gente tem eleições. Então, pão e E circo... 11 feriados pra eles curtirem. E 11 feriados em dias Dia de de semana, vai ser pão e circo, a coisa que o brasileiro mais gosta, né? Nossa, Cara, confusão. eu percebi que o Gustavo é o cara mais técnico. Então é o cara mais da mentalidade. Então, deixa pro empresário que tá assistindo qual que é o melhor conselho. Gustavo e Denilson. Então, Gustavo. Ah, que você tá olhando pra mim, daí achei que você... Não, eu olho pra todos. Eu sou o olho pra todo mundo. O Gustavo, ele tava olhando pra mim. Eu estiquei a mão. Pro empresário, qual que é o conselho mais voltado pra mentalidade mesmo, pra que ele se mantenha nos eixos, não comece a ser um cara que fala sim pra tudo, porque é uma oportunidade, etc. O que tu deixa de dica pra 2026? Cara, acredito que o que a gente falou no meio ali do podcast é a questão do foco. Infelizmente, isso só vai piorar a cada ano. Porque os videozinhos de 10 segundos, que todos estão, seja colaborador, seja empresário, todo mundo tá. A gente entrou numa neuro uma época que eu ficava mandando reels de funil de vendas e tal pra ele no direct, ele mandava pra mim, ó, essa estratégia aqui, ó, essa outra estratégia aqui. E não faz sentido, né? Só que isso só tende a piorar, porque os estímulos, TikTok, Instagram, enfim, só querem que a gente consuma cada vez mais. E daí isso piora o nosso sistema dopaminérgico, onde o quê? Quando a gente vai entrar no tédio, na parte de uma implementação de um funil, de qualquer coisa, existe o período de maturação, de plantação, até você colher, que é a parte que você quer colher, né? E é exatamente nesse período que a gente vai buscar qualquer outra coisa. Então, o que eu mais falo para os meus alunos é você se permitir plantar pelo tempo necessário. Então, planta pelo tempo necessário, ou seja, faz um ciclo de pelo menos 3 meses. Não existe alguma coisa que você vai tentar implementar naquele mês ali, não. A gente trabalha na nossa empresa com uma visão trimestral. Então, a gente tem 4 anos dentro de um, na verdade. Então, a gente tem a visão anual, mas a gente faz literalmente até férias ali na virada de ano, que é o trimestre, e a gente coloca objetivos para aquele trimestre. Então, eu acredito que, independente do que estiver acontecendo, continua, se você tem princípios, como o Gustavo falou, está fundado em princípios, realmente você confia naquilo, está alinhado com a tua missão e valores, foca só naquilo. Ah, mas não está dando, tipo os meus alunos. Pô, mas eu não consegui vender essa semana. Só continua recebendo não atrás de não, porque vai vir mais não do que sim. Aí uma hora o sim vai chegar. Então, acredito que, na verdade, independente do ano, seja 2026, 2027, a questão é foco. Isso vai piorar cada vez mais. E quanto mais a gente treinar isso, a gente vai se permitir colher. Bom demais. E, Gustavo, da parte mais empresarial, o que tu deixa de conselho para o empresário que vai enfrentar 2026, um ano que é mais desafiador, e até mesmo o que vocês vão fazer que serve pra galera para 2026? Cara, então vamos pro lado mais técnico, né? Porque quando eu vejo podcast, eu gosto de pegar umas sacadas mais emocionais ali e umas sacadas que eu já vou aplicar, né? A gente já conversou algumas ali de funil, mas eu acho que fica muito nichado ainda pra galera digital. Pegar a galera que é empresário de qualquer nicho, né? Que vocês trabalham. Desde um cara que tem uma corretora, até um cara do digital mesmo, que vende custom, e-commerce. A gente acabou de sair de um evento disso e é muito legal ver o nível de maturidade que a turma tá. Sobre o lado educacional mesmo do negócio. De, às vezes, o cara só trabalhar mesmo a venda do produto principal dele e deixar de lado o braço educacional. Se ele tivesse o que a gente tem, que a gente já nasceu dentro disso, para ele seria muito mais fácil contratar, seria muito mais fácil dele vender o próprio produto dele. Então, dele pensar de alguma forma de como ele insere
alguma coisa digital dentro do negócio dele que seja da educação. E eu deixo de bandeja o low ticket, né? Que às vezes é uma solução muito rápida que ele consegue aplicar. E ele tá tendo 10, 20 vendas por dia, que esses clientes, eles podem tanto monetizar já ali de imediato, né, com o próprio low ticket, mas eles podem comprar o produto principal. Então, nutricionistas, prestador de serviço como um todo, hotel, qualquer área, você consegue colocar um braço educacional que vai ajudar ele a expandir mais, seja através de parceiros, fornecedores, eu comentei aqui, funcionários e tudo mais. Seria uma dica pra galera pesquisar de fato. Eu não sei exatamente como que é o público de vocês em nível de consciência sobre isso, mas em todos os mercados fora do digital é muito embrionário, né? Eles não olham tanto para isso. E quem olhar vai surfar, porque ele consegue sair na frente da concorrência de fato. E o low ticket é o mais fácil. Tem a turma da VSL, que vocês fazem muito, admiro demais. Mas, cara, para um cara que é dono de hotelaria, talvez, dono de uma padaria, para ele não vai compensar tanto ele investir muito esforço nisso. O low ticket é muito fácil. Então, se ele buscar informações sobre produtinho barato, ele vai abrir um leque na empresa dele que às vezes ele nunca teve visão do que a galera tá pesquisando, do que a galera tá buscando. Às vezes ele só ficou preso ali no negócio dele e até para abrir vaga, né? Às vezes você tá buscando alguém ali na sua cidade, se ele abrir um low ticket, quem pagou R$10 naquilo, R$20 naquilo, ele tá muito mais comprometido do cara que só entregou o currículo. Então, para ele olhar para esse lado educacional que é interessante, como a educação abre consciência num nível absurdo. E é como a gente já nasceu nisso, pra gente era normal. Mas quando a gente começou a ter contato com a turma do tradicional, né? Da economia real que a gente fala, a gente ficou assustado. Que, poxa, muito problema deles seria resolvido se eles tivessem um digital forte. E nem tô falando só de um digital de vender o produto deles. É uma educação mesmo, né? Pra educar funcionário, educar tudo como um todo. Então seria uma dica técnica aí pra galera poder pesquisar um pouco mais. Foi demais. Dica valiosíssima, né? Porque realmente a galera do digital, para quem quer empreender, né? Tá sempre buscando trabalhar no digital, prestar serviço pro cara do digital. Mas tem muito dinheiro na mesa, possibilidade, oportunidades a serem galcadas pro mercado tradicional, né? Exato. Pô, dica valiosa. É uma padaria, por exemplo, espetacular. a galera tá focada em vender os produtos ali, né? Um supermercado. Às vezes só dele lançar um curso de R$10 ensinando a pessoa como vender bolo, a pessoa vai aprender que dá para fazer bolo, que dá para ela ganhar uma renda extra de R$200 por semana. E onde que ela vai comprar os ingredientes? Na padaria. Então, o braço educacional, ele abre consciência mesmo de público ali dentro da cidade para ele descolar um pouco da concorrência. E aí você ganha do tributário, aí você ganha de Lula, de Bolsonaro, aí você ganha do que vier do externo, né? Porque os seus princípios dentro de casa estão moldados. Então, pesquisar em cima disso, qualquer nicho dá para aplicar, né? A gente que já nasceu no digital, a gente sabe disso, o tanto de negócio que a gente já transformou só com o poder da educação. Então, a galera pensar em cima disso, porra, vai abrir um nível de consciência absurdo mesmo. Boa demais. Espetacular. Quero agradecer pelo tempo de vocês. Foi muito bom a gente trocar essa ideia. Tivemos várias visões. Foco, escassez, não pelo lado negativo. Esse é o grande... É a palavra para 2026. Ficou de site para mim aqui, o foco, cara. Foco. Tem que trabalhar o foco. Bom, eu sou realmente Léo, não. Eu sou o Léo, mas realmente é só Léo meu nome. @realmente Léo. Realmente ele é o Léo, tá? Posso comprovar. Leléo. Ele é o Léo. Leléo. Ao meu lado, Liderri. Cara, como é que escreve Liderri? Até hoje eu não sei. É simples, né? Vai ter o Thierry, tem o Henri, tem o Ribéry. E aí eu sou o líder dele, entendeu? Liderri. LIDERRY no meu Instagram. Com esse nome espetacular. Qualquer coisa conta, eu tenho meu nome, então... Um facilitador, vocês vão me encontrar lá. E como a galera faz para encontrar vocês? Tanto nas redes pessoais, né? Do Gustavo, na sua. E também da empresa, na jornada. Para quem quer estudar a terapia. Hoje a nossa marca, ela tá muito concentrada no meu nome, né? Então eu que sou expert ali e tudo mais, não fez essa divisão ainda, né? Futuramente, inclusive pensando em vendas e afins, futuramente fazemos, né? Mas nesse momento é o Edenilson Júnior, @o Edenilson Júnior. Júnior ou JR? Júnior, importante, @o né? Edenilson Júnior. Observação. O meu é o Gustavo.duarte. Eu sou o low profile total, então... Você é o Léo? Eu sou o Léo. Você é o Léo. O seu, né? Não, realmente Léo. Ah, tá. Achei que era o Léo, porque o cara é o Ednilson, o Gustavo. Eu quase mudei o meu aqui para o Oliveira. Muito obrigado pela sua visualização. Lembrando, eu sempre trago esse dado, porque me choca. 70% da nossa audiência é recorrente. Eu não tô falando nem daquele cara que clicou, assistiu, foi embora e nunca mais voltou. Recorrente, não é inscrito no nosso canal. Então, Se você não se inscrever no canal, você não vai ter foco. 2026 vai ser o pior ano da sua vida, infelizmente. Então se inscreva. a não ser que você tenha um bar.
Aí Esse não... aí não tem bar. Ou faça terapia. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Bom demais.